E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. A ideia de hoje é o seguinte: não é se anular para a vida, é projetar o tempo. Essa ideia é o seguinte: ela é muito próxima, né, na relação de sacrifício e benefício, ônus e bônus. E a gente pode fazer uma associação no aspecto do vício e da recuperação, onde, diferente daquelas pessoas que conseguem fazer uma pausa, ter um hiato, né, um período sabático de recuperação, por assim dizer, muitas vezes as pessoas não conseguem deixar de estudar, trabalhar, as dinâmicas da família, obrigações e compromissos diversos. E, obviamente, isso talvez seja mais complicado, porque, cara, se a pessoa procura algum tipo de ajuda, entendendo o vício ser algo de complicação ali no aspecto destrutivo, sofrimentos, perdas, prejuízos, dores, etc., todas as outras tarefas, todas as outras dinâmicas da vida, elas continuarão sendo vividas e com grandes dificuldades, né? Então, por isso que muitas vezes, né, o aspecto de uma internação em um local sério, com pessoas sérias, que realmente trabalham de uma forma onde você vai se identificar, mas tem ali uma série de qualidades positivas para o trabalho, faz com que você tenha uma pausa de 30 dias, 6 meses, um ano, não sei. Cada um vai descobrir a sua verdade. E aí ela consegue anular aspas e projetar a vida. Em contrapartida, cara, essas coisas elas podem ser vistas em qualquer área da vida, né? Eu me identifico porque eu tô vivendo hoje uma realidade onde eu tenho protelado uma importância na minha vida nas janelas de 6 em 6 meses. Então eu sempre penso que nesse semestre eu vou conseguir fazer tal coisa. Ah, nesse semestre eu vou conseguir fazer o que eu quero. Puta, nesse semestre eu vou conseguir fazer o que eu preciso. Mas existem tramas que estão associadas a uma série de coisas na vida que impedem com que eu faça isso nesse momento. Talvez eu até consiga fazer, mas isso vai implicar numa série de questões interligadas que talvez eu realmente não consiga. E por isso eu não fiz até agora. E traz uma sensação em estar anulado. Essas coisas elas também são vistas muitas vezes quando a gente precisa cuidar ou fazer alguma coisa para alguém, alguma coisa além de nós dentro daquilo que queremos. Então, a conversa aqui é para que a gente consiga entender que talvez o que esteja sendo vivido não é anular, e sim projetar. Tem que enxergar de uma forma mais ampla, entendendo que, porra, falar de mim, né? Caralho, dos 14 aos 29 usando álcool e drogas. Mano, eu não consegui manter várias passagens comuns e preparatórias para que eu tivesse, então, sequências um pouco mais estruturadas, alicerçadas para autonomias de todas as sortes. E aí, dos 29 até agora, 41 anos, eu estou nessa minha jornada, ressignificando, reciclando novos horizontes. E agora, principalmente agora, eu estou num grande ponto onde eu quero, preciso, desejo executar uma série de coisas, mas elas estão impossibilitadas por outras questões. Seja logística, questão financeira. E aí eu me vejo e falo, caralho, mano, mas eu tô anulando minha vida, mano. Puta, mas, nossa, eu adoraria fazer tal coisa e não consigo. Ou, pra eu fazer determinada coisa, eu preciso transformar algo numa puta de uma jornada homérica
que talvez dentro de um ônus e um bônus eu tenha mais exaustão e despesas do que de repente entender que esse é o momento onde eu estou costurando lacunas ainda, para que então eu encontre possibilidades para gozar o fruto daquilo que eu quero e que eu entendo que eu preciso. E essa ótica, ela traz um certo alívio. Ela não resolve, porque essas coisas voltam, né? É importante lembrar e entender os aspectos cíclicos da vida, dos nossos estados, dos sentimentos e as formas que pensamos, né? E principalmente como nos comportamos em cima disso tudo, onde nada é definitivo e absoluto, é cíclico, né? Mas se eu conseguir realmente manter essa visão de que eu não estou anulando, eu estou projetando, a base de sacrifício, que envolve muitas vezes um aspecto de sacrifício, porque em muitos momentos eu realmente estarei me anulando, cabe dentro de uma arquitetura que pode ser vista de uma qualidade subjetiva cósmica, para que então haja um tempo amadurecido para então a execução daquilo, que é parecido com o aspecto da recuperação. Inicia-se ali uma grande dificuldade física, estabiliza ali uma certa nova harmonia de qualidade física, e aí começam as questões psicológicas, sentimentais, emotivas, subjetivas, energéticas e espirituais, cruzam também com os aspectos físicos de outras naturezas associadas, migratórias. Então você enxerga que eu não estou anulando. Eu não tranquei a minha faculdade e estou perdendo tempo. Eu estou reciclando outras coisas para eu terminar depois. Eu fiz qualquer outra coisa com uma pausa. Eu não anulei. Eu estou projetando. E aí tem que manter a projeção, né? Porque ao longo do caminho as coisas podem mudar também. E você vai protelando. Então você precisa ter algumas coisas que possam definir, né? Que definam de uma certa forma prazos para que você alcance aquilo. E eu achei interessante essa ideia. É algo que eu estou vivendo, inclusive. Muitas coisas também chegam para mim dessa forma. A sensação em estar anulando a sua vontade. Mas às vezes são os tempos da vida, né? E enxergar que não necessariamente estejamos nos anulando, mas sim projetando, pode trazer algum alívio para algum momento e pode fazer com que a gente tenha um pouco mais de firmeza nesses objetivos, nesses propósitos, né? Para que então a gente consiga executá-los em algum momento, para deixar associado o aspecto da recuperação, né? Viver então a vida sem aquela relação de dano pessoal e dano externo, quando entendido e compreendido no aspecto do álcool, da droga ou qualquer vício determinante, para então uma vida onde existe a possibilidade, né, sem as grandes consequências de fatores negativos por causa do uso. Então é como se fosse mesmo um período ali de reciclagem, de ressignificação ou de projeções, né, de arquiteturas e construções, alicerçando e edificando vias possíveis para que então seja vivido aquilo que realmente deseja e que se conecta com aquilo que a gente sente. Lembrando, inclusive, né, para a gente encerrar, que muitas vezes é o próprio caminho, é a própria jornada, é a própria adaptação ao meio, onde nos encontramos e nos conectamos, né, até mesmo para que tenha mais valor e sentido aquilo que a gente pensa. Demorou, mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!